Você aí já se perguntou como que um fenômeno humanitário ele pode ser tratado como uma ameaça nacional? Eu sou Isadora Teixeira, graduanda da 4ª fase de Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu convido você a entender o processo de securitização em torno das medidas tomadas pela Hungria para lidar com o fluxo migratório nos anos de 2015 e 2016. Inicialmente, deve-se entender a crise migratória que atingiu a Hungria em 2015 dentro de um quadro mais amplo, o êxodo de milhares de pessoas que fugiam de guerras civis e instabilidades no Oriente Médio, principalmente da Síria, Iraque e Afeganistão, atravessando os Balcãs em direção aos países da Europa Ocidental. Geograficamente, a Hungria ela desempenhava um papel central nesse trajeto, por ser a primeira fronteira do espaço Schengen, acessível a partir dos Balcãs. Assim, quando o fluxo migratório se intensificou no primeiro semestre de 2015, o país se viu diante de uma grande pressão inédita. Segundo os dados da Agência Europeia de Fronteiras, mais de 400 mil pessoas cruzaram seu território naquele ano, um número que superava muito a capacidade administrativa e logística do Estado húngaro. No início, a resposta do governo de Viktor Orbán ela foi marcada por hesitação, pois ainda em março de 2015, o tema da migração ele era tratado sobretudo como uma questão de gestão e acolhimento dentro das normas europeias. Contudo, à medida que o fluxo aumentava, a narrativa oficial começou a mudar. A partir de abril, o governo iniciou uma campanha nacional, associando imigração a terrorismo e criminalidade, e passou a promover consultas públicas, com perguntas tendenciosas, como: você concorda que o governo húngaro deve impedir a entrada de imigrantes ilegais? E foi justamente essa mudança discursiva que marcou o primeiro passo rumo à politização do tema. Um movimento que, como explica Marta Pardavi, co-presidente do Comitê Húngaro de Helsinki, uma importante ONG de direitos humanos, transformou uma questão humanitária em um instrumento de mobilização política interna. Além disso, em junho de 2015, o governo anunciou uma construção de uma cerca metálica de mais de 4 metros de altura com arames, ao longo da fronteira com a Sérvia, alegando que o país precisava proteger as fronteiras da Europa, e a decisão foi acompanhada por modificações legais que criminalizavam a travessia irregular e aceleravam os processos de deportação. Bem, mas o que seria a politização da questão migratória que a Marta identifica? Para isso, é necessário compreender que essa classificação ela tem a sua base fundamentada na Escola de Copenhague, surgida no Instituto de Pesquisa sobre Conflitos e Paz de Copenhague. A escola ela contribuiu com diversos conceitos no estudo de segurança, principalmente nos de securitização, através de grandes autores como Buzan, Weaver e Wild. Nesse sentido, estabeleceu-se um espectro ao longo do qual as questões públicas podem ser classificadas. Em primeiro lugar, as questões não politizadas são aquelas que o Estado não aborda e que não fazem parte do debate público. Já quando atinge-se a esfera politizada, as questões são tratadas no âmbito do sistema político e cumprem uma rotina nas políticas públicas que exigem ação governamental. Por fim, há as questões securitizadas, que trataremos posteriormente. Dessa forma, fica perceptível a teoria aplicando-se à realidade, pois a partir do momento que Orbán realiza consultas públicas, separa territórios através de cerca e altera políticas de asilo do país, o tema migração em si encontra-se completamente politizado. No entanto, o auge dessa crise ocorreu entre agosto e setembro de 2015, quando milhares de pessoas ficaram presas na estação de Keleti, em Budapeste, sem acesso a transporte, abrigo ou a informação. E a resposta do governo foi endurecer ainda mais as políticas na fronteira. Em 15 de setembro, a Hungria fechou oficialmente o acesso pela Sérvia e passou a prender quem cruzasse a cerca. Poucos dias depois, confrontos entre migrantes e policiais ocorreram em uma das passagens, onde as forças de segurança utilizaram gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar a multidão. Um dos primeiros episódios documentados do uso da força física na crise migratória húngara e o início do que chamamos de processo de securitização.
No plano político, Orbán declarou um estado de crise causado pela migração em massa. Estado de execução esse que permitiu mobilizar tropas, restringir a liberdade de movimento de refugiados e criar as chamadas Transit Zones, que são áreas fechadas na fronteira onde os pedidos de asilo eram processados de forma sumária, muitas vezes resultando em rejeição automática. E aqui chega-se ao extremo do espectro caracterizado pela Escola de Copenhague, a esfera securitizada, ou seja, um problema cujo um ator político o apresenta como uma ameaça existencial, legitimando ações excepcionais fora das normas da política comum. No caso húngaro, o governo, especificamente Viktor Orbán, construiu discursivamente a migração como um perigo para o Estado, para a cultura, para a política, para a economia, através da intensificação das medidas anti-imigração, sobretudo no marco de estado de crise. Essa retórica abriu espaço para medidas militares, legislativas e policiais que seriam impensáveis em termos normais, como o uso de exército em tarefas de controle migratório e a limitação drástica do direito de asilo. Além disso, a securitização do tema finalizou-se pelo aceite da audiência, o que não foi tão simples, já que o primeiro-ministro esforçou-se para convencer de que era um dos últimos defensores de uma Europa baseada na nação, na família e no cristianismo. Assim, um fenômeno originalmente de natureza humanitária foi reinterpretado como uma ameaça total, justificando o uso da força e a suspensão de garantias. E ao explorar mais a fundo a teoria da securitização, pode-se dividir a crise migratória húngara no que os autores da Escola de Copenhague chamam de setores, uma abordagem que visa identificar quais são os objetos de referência, os principais atores securitizadores, as ameaças percebidas e em qual nível de análise ele encontra-se. Nesse caso, 3 deles são mais relevantes: o militar, o político e o societal, que juntos formam um circuito de retroalimentação que consolidou a securitização da migração na Hungria. Militarmente, a Hungria ela construiu sua resposta à crise migratória a partir da defesa de fronteiras estatais, que funcionaram como o principal objeto de referência desse setor, pois elas eram entendidas como a última barreira física contra uma ameaça externa. A ameaça percebida estava associada ao suposto colapso da ordem territorial, a ideia de que milhares de imigrantes cruzando a fronteira sem controle equivaleria a uma invasão que poderia comprometer a soberania nacional. Já politicamente, o Estado ele concentrou os esforços para preservar a própria autoridade governamental e o funcionamento interno das instituições, transformando a estabilidade do regime no principal objeto de referência. A ameaça percebida aqui estava associada à perda de controle político sobre o território e sobre as políticas migratórias, agravadas ainda pelo conflito com a União Europeia sobre o sistema de cotas. Já societalmente, o governo húngaro utilizou de discursos identitários para proteger aquilo que ele apresentou como o coração da comunidade nacional, a cultura cristã húngara, os valores tradicionais e o modelo de vida do país, que tornaram os principais objetos referências desse setor. O discurso público tornava-se cada vez mais associado à identidade e à coesão social, e a ameaça percebida era a suposta desintegração da identidade coletiva, apresentada como inevitável caso a Hungria aceitasse fluxos migratórios significativos. E em todos os setores tem-se a presença do primeiro-ministro Viktor Orbán como o ator securitizador, o qual detinha a autoridade institucional e discursiva para enquadrar a migração como um risco militarizado, além de classificar o nível de análise a regional, uma vez que as medidas precisavam ser englobadas a todo o território húngaro. Portanto, o caso da Hungria ele exemplifica como que um fenômeno essencialmente humanitário ele pode ser transformado em uma questão de segurança nacional. A partir de 2015, o país consolidou-se como um Estado securitizado. O uso da força deixou de ser apenas uma medida excepcional e passou a integrar a rotina das políticas migratórias. E a fronteira, ela deixou de representar apenas um limite geográfico e passou a simbolizar a defesa de uma identidade coletiva definida em oposição ao outro. Orbán ele instrumentalizou a crise migratória para consolidar o seu projeto de democracia iliberal, prorrogando o estado de crise e usando-o como fundamento para novas formas de controle. Enfim, muito obrigada por assistir o vídeo. Te convido a acompanhar os demais conteúdos da playlist de crises e conflitos, a curtir esse vídeo, comentar e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Beijo!